Já aconteceu de você ter feito alguma tarefa ou alguma atividade pela primeira vez e aquilo deu tudo errado? Não sei se vocês sabem, mas eu estou cursando doutorado na Unicamp e eu moro na cidade de São Paulo. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para a Unicamp. Por volta de 2010, eu queria ingressar na Unicamp, então eu prestei o processo seletivo. Eu havia calculado que eu ia demorar mais ou menos 1h30, 1h40, porque dá mais ou menos 120 quilômetros da minha casa até lá. Só que aí a primeira vez que eu fui, eu acabei demorando muito mais do que eu imaginava. Eu acabei demorando 2h40. E não foi porque eu peguei trânsito, nem nada. Inclusive eu fui de moto. Só que é muito diferente de você andar de moto na cidade comparado com a estrada. Eu lembro que eu cheguei com uma terrível dor de cabeça por causa do barulho. Mesmo o capacete, o atrito do vento faz um barulho infernal de vento assoviando. Outra dificuldade que eu tinha, ou era o vento lateral, ou a turbulência que acontecia quando eu ia ultrapassar os caminhões. E a minha principal dificuldade é o seguinte, era memorizar o caminho. Eu até tinha escrito num papelzinho qual quilômetro da rodovia Bandeirantes que eu tinha que sair para pegar a rodovia Dom Pedro I e qual alça de acesso eu tinha que sair da rodovia Dom Pedro I para pegar a entrada para a Unicamp e tudo mais, mas aí no meio do processo eu me perdi completamente. É meio complicado você usar um GPS na moto, né? Sabe aquele plugzinho que muita gente fica recarregando o celular e tudo mais? Enfim, não tem isso na moto, então fica meio complicado. E por que eu tô falando isso? Porque eu tô ressaltando a importância de você errar na vida. Eu não estou dizendo para você errar os caminhos, o percurso que você faz cotidianamente. Eu estou dizendo o seguinte, na segunda vez que eu saí de São Paulo e fui para a Unicamp, eu já meio que me preparei, tanto em termos psicológicos, quanto em termos logísticos, quanto em termos materiais. Então o que eu fiz diferente? Eu acabei comprando aqueles protetores auditivos, sabe, nessas lojinhas de material de construção, então eu acabei comprando e utilizando aquilo. Além disso, com o passar do tempo, eu fui notando os principais trechos onde tinha turbulência e eu também já ia me antecipando em como eu ia ultrapassar os caminhões. E o fato é o seguinte, hoje em dia eu saio da minha casa para a Unicamp e às vezes eu vou no piloto automático, porque eu meio que memorizei as saídas, então eu não fico olhando para as placas, eu nem uso mais aquelas anotaçõezinhas que eu fincava na chave e deixava ali na ignição da moto, que às vezes eu olhava. Inclusive, de tanto você ir e voltar de um mesmo lugar frequentemente, você acaba até decorando aonde tem radar fotográfico de velocidade e tudo mais. Então você acaba tendo mais experiência. E foi de erros em erros que eu fui me aperfeiçoando e que eu fui superando esses obstáculos. Se você parar para pensar, de uma certa maneira, essas dificuldades, esses erros, eles foram fundamentais para que eu aperfeiçoasse. Eu sei que na vida a gente faz um projeto, estabelece alguns parâmetros, coloca tudo aquilo, né, todas as nossas metas, objetivos e o passo a passo do que a gente tem que aplicar, aí chega na hora, acontece vários imprevistos, tudo que você planejou dá errado e aí você cai do cavalo. Sabe quando você arregaça as mangas, coloca tudo para funcionar, só que dá tudo errado? E aí aquilo não vai adiante e você fica frustrado. Mas é nesse momento que você tem que lembrar que a segunda vez vai ser um pouquinho mais fácil. Claro que se você se preparar, se você tomar medidas para antecipar os obstáculos. Todas as dificuldades que você tem que usar como aprendizagem para você superar os próximos obstáculos. A segunda vez é sempre um pouquinho mais simples que a primeira vez, porque você já aprendeu com os erros da primeira vez. E cada vez mais que você se lança naquele desafio, vai ficando cada vez mais simples para você e você assimila exatamente o que você tem que fazer para contornar aquela situação. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é o primeiro percurso que você faz na sua vida que você vai se permitir fazer uma segunda ou mais vezes? E nesse processo você vai aprender com os erros do primeiro percurso, você vai aprender com os erros do segundo percurso e assim sucessivamente, cada vez mais você se aprimora. Eu não sei exatamente com você, né? Existem pessoas que tentam fazer alguma coisa a primeira vez na vida, dá tudo errado e ela não faz uma segunda vez. Eu confesso que eu já fiz isso. Eu confesso que eu já desisti de algumas coisas que eu só tinha feito uma vez. Mas como que você se torna mais resiliente? Você tem que levar em consideração que a segunda vez que você vai trilhar aquele caminho, aquele percurso, vai ser um pouco mais fácil para você se você aprender com os obstáculos e com os erros do primeiro percurso. Muita gente acha que para ter sucesso a gente não pode errar.
mas errar não é o oposto de sucesso. Errar ou fracassar é uma etapa do sucesso. Qual é o sucesso que você ainda não alcançou porque você parou na primeira etapa? Porque você desistiu logo depois da sua primeira tentativa? Será que nesse momento você não tem a possibilidade de fazer a segunda tentativa? Não é a hora de você percorrer pela segunda vez o mesmo percurso em direção ao seu sucesso? Às suas metas, aos seus objetivos? Eu tenho certeza que na segunda vez que você fizer o mesmo percurso, vai ser um pouquinho mais fácil que a primeira. Claro, você tem que aprender com os erros da sua primeira experiência. Você tem que lembrar que os erros não são obstáculos na sua vida, mas são como pequenas lições de casa em que você vai aprender com eles. Se você está me assistindo, provavelmente você quer ingressar no mestrado ou no doutorado. Será que você cometeu algum errinho que aquilo te decepcionou tanto e que aquilo acabou matando a sua motivação? Até que ponto você pode aperfeiçoar algum ponto no caminho para a vida acadêmica? Como que você pode melhorar o seu plano de estudos para a prova de proficiência, para a prova de conhecimentos específicos e conhecimentos gerais? Qual ponto do seu projeto de pesquisa que você poderia dar uma atenção maior para tornar ele melhor? Outra coisa importante na vida é que a gente pode aprender com o erro das outras pessoas. E eu lembro que quando eu fui entrar no mestrado ou no doutorado, eu errei muito. Eu acabei, foi na tentativa e erro, e eu acabei tendo alguns obstáculos, alguns problemas. Eu enfrentei alguns problemas. E é por essa razão que eu escrevi o meu e-book, que inclusive você pode baixar gratuitamente no meu site. E nesse e-book eu te dou dicas e explico como você pode se preparar melhor para ingressar no mestrado e no doutorado e aperfeiçoar o seu projeto de pesquisa, mesmo que você esteja do zero. Espero de coração que essas dicas façam total diferença para você e que te levem para o próximo nível. Um grande abraço do seu amigo Augusto e até a próxima!